Salve família aqui do canal Palpites Esportes, galera, para esta terça-feira, dia 11 de junho de 2024, selecionei 10 jogos para estar passando para vocês, também selecionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebras. Também queria pedir para vocês deixarem muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo, faço vídeo com tanto carinho para vocês, então fortalece aí, deixando apenas o gostei, não custa nada. E sem muita enrolação, vamos partir agora com os palpites desta terça-feira. A gente começa lá pela África, Copa do Mundo, qualificação, jogo entre Quênia contra Costa do Marfim. O jogo começa às 10 horas da manhã. Aqui nessa partida temos a seleção da Costa do Marfim com favoritismo muito grande, porque é uma seleção muito acima tecnicamente, tá certo? Até tá jogando bem a seleção da Quênia, mas a Costa do Marfim também está numa boa sequência. E vejam só os jogadores que tem na seleção da Costa do Marfim. Vocês podem ver aí, tem o Haller, que joga lá no Borussia Dortmund. Tem também o Diakite, tem Franck Kessié, que é um ótimo jogador também, tá certo? E a melhor opção aqui, não tem para onde correr, é vitória da Costa do Marfim, pagando ponto 36. Outra boa opção é mais de 1,5 gol, pagando ponto 30. E um possível placar exato para esse jogo, 3-0 para a seleção da Costa do Marfim. Pulamos agora para a Ásia, Copa do Mundo qualificação, segunda fase. Jogo entre Irã contra Uzbequistão. O jogo começa às 2 horas da tarde. Na minha opinião, quem ganha o jogo é a seleção do Irã, porque é uma seleção muito melhor tecnicamente. Vocês podem ver aí os jogadores que tem na seleção de Irã. Tem ali o Taremi, né, que é um bom jogador. Tem também o Asmon. Tem também ali o Shanhabak, tá certo? Entre outros jogadores. É uma seleção muito melhor tecnicamente. E no meu ponto de vista, ela jogando em casa com o apoio da torcida, a seleção do Irã não perde essa partida. Então eu vou de melhor opção, vitória do Irã, pagando ponto 60. Outra boa opção é jogo duro, jogo abaixo de 2,5 gols, pagando ali 1,60. E um possível placar exato para esse jogo, 2-0 para a seleção do Irã. Pulamos agora para a Arábia Saudita contra Jordânia. O jogo começa às 3 horas da tarde. Nesse confronto eu vejo a seleção da Arábia Saudita muito favorita, né? Uma seleção repleta de ótimos jogadores. Vocês podem ver os jogadores que tem aí na seleção da Arábia Saudita, né? Tem ali o Garibe, que joga lá no Al Nassr. Tem também o Al Ghannam, tem o Al Dawsari, tá certo? A maioria desses jogadores aí jogam lá na Liga Profissional Saudita, no caso a primeira divisão da Arábia Saudita, tá certo? Então, pelo melhor time que tem, né, a Arábia Saudita, e também pelo simples fato de jogar ao lado de sua torcida, não consigo ver uma melhor opção aqui nessa partida, a não ser vitória da Arábia Saudita, pagando ponto 67. Outra boa opção é jogo duro, jogo abaixo de 2,5 gols, pagando ponto 73. E um possível placar exato para esse jogo, 2-0 para a Arábia Saudita. Pulamos agora para a África, Copa do Mundo qualificação. Os jogos aí que vão começar um pouco mais tarde. Jogo entre Angola contra Camarões. O jogo começa às 4 horas da tarde. A seleção de Angola vem ali de um empate, 2 derrotas e 2 vitórias. A seleção de Camarões vem de um empate, 2 derrotas e 2 vitórias. Na minha opinião, a seleção do Camarões não perde essa partida, porque é uma seleção que apresenta melhores jogadores. Eu vou mostrar para vocês os jogadores que tem na seleção do Camarões, né? Uma seleção repleta de bons jogadores. Tem ali o Aboubakar, tem o Anguissa, tem também o Mbeumo, que joga lá no Brentford, tá certo? E na minha opinião, o Camarões não perde esse jogo. É um confronto para a gente ver aí o Camarões ganhando ou arrancando pelo menos um empate. Então a gente vai de melhor opção, dupla chance a favor do time da seleção do Camarões, pagando ponto 40. Outra boa opção é ambas marcas, pagando muito bem, pagando 2,25. E o possível placar exato para esse jogo, 2-1 para a seleção do Camarões. Pulamos agora para Congo,
contra Marrocos. O jogo começa às 4 horas da tarde. Aqui, galera, temos a seleção marroquina com favoritismo muito grande. Essa seleção de Congo, além de ser uma seleção muito fraca tecnicamente, não está jogando bem também. Já soma 4 jogos seguidos sem saber o que é vencer. A seleção do Marrocos está em grande fase, tá certo? E é um jogo aí para a gente ver a seleção do Marrocos vencer e até com uma certa tranquilidade. Então, o ideal desse jogo seria a vitória do Marrocos, mas a cotação está muito baixa. Então, a gente vai pegar nesse jogo a vitória do Marrocos no primeiro tempo, pagando ponto 62. Outra boa opção é partida acima de 2 gols e meio, pagando ponto 70. E um possível placar exato para esse jogo, 3-0 para a seleção do Marrocos. Pulamos agora para o Brasileirão Série A, jogo entre Atlético Goianiense contra Corinthians. O jogo começa às 7 horas da noite. Aqui nesse confronto me interessa muito o mercado de gols, porque são times que estão vivendo péssimos momentos, né? O time do Corinthians já vem de derrota recente contra o Botafogo em casa. O Atlético Goianiense vem de derrota contra o Juventude, tá certo? Na minha opinião, esse confronto tem tudo para sair 2 gols ou mais, até porque o Corinthians está vivendo um péssimo momento, né? Perdeu lá o patrocinador Master, tá certo? Entre outros jogadores que estão de saída. Então, influi muito, né, para essa partida, já que o Atlético Goianiense ele vai jogar em casa o confronto. Então, já que são equipes que precisam muito do resultado, acredito muito no jogo aberto. Então, a dica que eu vou deixar para vocês aqui é mais de 1 gol e meio, pagando ali 1,44. Outra boa opção é dupla chance a favor do time do Atlético Goianiense, pagando ponto 40, tá certo? E um possível placar exato para esse jogo, 2-1 para o Atlético Goianiense. Pulamos agora para a Juventude contra Vitória. O jogo começa às 7 horas da noite. Aqui, meus amigos, eu acredito muito em um bom resultado a favor do time do Juventude, porque esse time do Vitória não joga bem há um bom tempo, né? 5 jogos recentes, o Vitória perdeu 4 e empatou 1. O Juventude está numa boa sequência, né? De 5 jogos, o Juventude só tem apenas uma derrota. Em casa é um time bastante forte. 5 jogos que fez ao lado da sua torcida, o Juventude ele empatou 3 e ganhou 2. O Vitória fora de casa tem um desempenho muito ruim. 5 jogos que fez fora de casa, o Vitória perdeu 3 e empatou 2. Então, melhor opção, empate anula a favor do time do Juventude, pagando ponto 40, tá certo? Outra boa opção é jogo duro, jogo abaixo de 2 gols e meio, pagando ali 1,53. E um possível placar exato para esse jogo vai ser 1-0 para o Juventude. Pulamos agora para o Brasileirão Série B, jogo entre Mirassol contra Goiás. O jogo começa às 7 horas da noite. Nesse confronto me interessa muito o mercado de gols. Porque, galera, são times que estão fazendo bom campeonato, né? Na classificação, o time do Goiás é o segundo colocado com 17 pontos. Caso o Goiás chegue a ganhar esse jogo, ele assuma a liderança provisória da Série B. O Mirassol é o sétimo colocado, precisa da vitória para tentar ali entrar no G4, tá certo? E são times que não tem medo de jogar, vão para cima. Vocês podem ver os últimos jogos aí do Mirassol, batendo mais de 1 gol e meio. A maioria dos jogos do Goiás, quando não bate mais de 1 gol e meio, bate ambas. Então, a melhor opção nesse jogo vai ser mais de 1 gol e meio, pagando ali 1,44, pagando bem. Outra boa opção vai ser dupla chance a favor do time do Mirassol, pagando ponto 31, tá certo? E um possível placar exato para esse jogo, 3-1 para o Mirassol. Voltando lá para o Brasileirão Série A, os jogos que vão começar um pouco mais tarde. Jogo entre Botafogo contra Fluminense, o clássico carioca. Esse jogo começa às 8 da noite. Nessa partida eu acredito num jogo aberto e movimentado em gols. Eu sei que muita gente vai falar que por ser um clássico vai ser um jogo duro, um jogo pegado. Eu não acho que seja, galera, porque são equipes que precisam do resultado, né? O Botafogo teve um bom começo de campeonato. Na classificação ele é o terceiro colocado, né? Caso o Botafogo vença o confronto, ele assuma a liderança provisória da Série A.
O Fluminense teve um começo muito ruim de campeonato, é apenas o 15º colocado, tá certo? Avaliando os últimos jogos do Botafogo e também do Fluminense, né? Sempre vem batendo ambas nos últimos jogos aí, tanto do Botafogo e também do Fluminense. E na minha opinião, esse jogo tem tudo para bater ambas marcas, até porque são equipes de muita qualidade. Então, melhor opção aqui, jogo de ambas equipes marca, paga no ponto 80. Outra boa opção vai ser empate nula a favor do time do Botafogo, pagando ponto 48. E um possível placar exato para esse jogo vai ser 2-1 para o Botafogo. Para finalizar agora, Red Bull Bragantino contra Atlético Mineiro. O jogo começa às 9h30 da noite. Aqui, galera, nessa partida eu vou partir para o mercado de gols, porque são equipes de muita qualidade, tá certo? No campeonato precisam da vitória. O Red Bull Bragantino é o 6º colocado com 12 pontos. O Atlético Mineiro é o 10º colocado com 10, tá certo? Precisa da vitória, né? O Atlético Mineiro para tentar ali entrar no G6, tá certo? E são times de muita qualidade, jogam de maneira ofensiva, né? Os últimos jogos ali do Red Bull é batendo ambas. Os últimos jogos do Atlético Mineiro, quando não bate mais de 1,5 gol, bate ambas. Então, melhor opção vai ser jogo de ambas a equipe marca, pagando ponto 95, tá certo? A opção mais arriscada vai ser dupla chance a favor do time do Red Bull Bragantino, pagando ponto 40. E um possível placar exato para esse jogo, 2-1 para o Red Bull Bragantino. E é isso, galera. Os palpites foram esses e vamos agora para as possíveis zebras. Vamos agora com as possíveis zebras, galera, que eu selecionei para vocês. A primeira, lá pela África, Copa do Mundo, qualificação. A seleção de Madagascar para surpreender a seleção de Mali, pagando 6,50. Uma boa zebra. A seleção de Madagascar não está jogando tão mal, como vocês podem observar aí. E o confronto vai ser na casa do Madagascar, né? O time joga com o apoio de sua torcida. E por que não a seleção de Madagascar não conseguir surpreender, pagando 6,50. Primeira boa zebra. Próxima zebra, lá pela Ásia, Copa do Mundo qualificação. A seleção de Turcomenistão contra a seleção de Hong Kong, né? Quem vai ser zebra é a seleção de Hong Kong e é uma ótima zebra, já que são seleções desprezadas do mundo do futebol, né? São seleções poucos conhecidas. Estão jogando mal também as duas seleções, como vocês podem observar aí. E quem vai ser zebra no jogo é a seleção de Hong Kong. E por que não o Hong Kong não conseguir surpreender, pagando 4,20. Próxima zebra, lá pela Finlândia, Icosliga. O time do JPS para surpreender o PK35, pagando ali 4,40. Uma ótima zebra. O time do JPS está jogando bem, 5 jogos, só perdeu apenas 1 e já soma 4 partidas seguidas que não perde. E por que não o time do JPS não conseguir surpreender, pagando 4,40. Próxima zebra, lá pela África, Copa do Mundo qualificação. A seleção de Líbia para surpreender a seleção do Cabo Verde, pagando ali 6,50. Na minha opinião, uma boa zebra, porque a seleção de Líbia está jogando bem. Já vem o que de 5 jogos que não perde. E por que não a seleção de Líbia não conseguir surpreender, pagando 6,50. Próxima zebra é a seleção da Tanzânia para surpreender a Zâmbia, pagando ali 5,50. Mais uma zebra boa. São seleções que estão oscilando bastante, tá certo? A fase da seleção da Tanzânia é até melhor do que a fase da Zâmbia. E por que não a seleção da Tanzânia não conseguir surpreender fora, pagando 5,50. Próxima zebra, lá pela Ásia, Copa do Mundo qualificação, segunda fase. A seleção de Quirguistão para surpreender a seleção de Oman, pagando ali 4,33. Uma boa zebra. A seleção de Quirguistão está jogando bem, já vem o que de 4 jogos sem perder. E por que não a seleção de Quirguistão não conseguir surpreender, pagando 4,33, tá certo? Última zebra é a seleção de Bahrein para surpreender a seleção do Emirados Árabes Unidos, pagando ali
tava pagando 4, galera. Já diminuiu, agora tá pagando 3,90. Uma ótima zebra, viu? Essa seleção do Bahrein para vencer fora, porque não é uma seleção ruim, tá certo? Tá até jogando bem, vem de 3 jogos sem perder. E por que não a seleção de Bahrein não surpreender fora, pagando 3,90, tá certo? E um aviso muito importante, família, não vão investir alto nessa zebra, porque o índice de acerto vocês sabem que é muito baixo, tá certo? E é isso, as zebras foram essas e vamos agora para os bilhetes prontos. Primeiro bilhete pronto, galera, que eu selecionei para vocês foi essa ótima dupla, que tem aí a Arábia Saudita para vencer casa, pagando ponto 70, e o Irã para vencer casa, pagando ponto 75. Beleza? Uma ótima dupla para você fazer o seu investimento com o seu valor desejado nesta terça-feira, tá certo? E é isso, galera. O primeiro bilhete pronto foi esse e vamos agora para o segundo e o último bilhete pronto. Segundo e último bilhete pronto, galera, que eu selecionei para vocês foi essa ótima dupla de gols que tem aí no jogo do Bragantino contra o Atlético Mineiro, partida de ambas marcas, pagando ponto 93, e no jogo do Botafogo contra o Fluminense, partida também de ambas marcas, pagando ponto 80. Beleza? Uma ótima dupla de gols para você fazer o seu investimento com o seu valor desejado nesta terça-feira, tá certo? E um aviso muito importante, família, se caso vocês não estiverem confiantes em nenhum desses palpites que eu tô passando aqui, é muito simples, é só vocês não investirem, beleza? E é isso, galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Você que está assistindo o vídeo agora e não é inscrito, se inscreva no canal, ative aí também o sininho das notificações. E se você gostou do vídeo, deixa o like para fortalecer o canal. E é isso, eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, até a próxima se Deus quiser e fui!